Estamos chegando, gente, eita glória, exatamente. Estamos aqui ó, nos organizando, hoje estamos sem auxiliar, é assim mesmo, velho. Vamos organizando. A nossa reflexão hoje, vamos falar sobre Páscoa, exatamente. Não se assuste esse barulho aqui e tal, que eu estou sozinho hoje. Vamos falar sobre Páscoa. E está no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 21, quando Moisés convoca os anciãos de Israel e diz assim, ó, junte as famílias e mate o cordeiro. E esse cordeiro, olha interessante, que está falando Moisés para celebrar a Páscoa. Mate o cordeiro, mas lembrando que esse cordeiro, ele tinha que ficar pelo menos 3 dias com a família. Isso estou explicando você a Páscoa de Israel. Esse cordeiro fica 3 dias com a família e pegar afinidade com o cordeiro. Depois de 3 dias, esse cordeiro tinha que ser morto. E a família, juntos, eles iam comer esse cordeiro. Eles só não. Se a família fosse pequena, tinha que reunir os vizinhos para comer esse cordeiro que era a celebração da Páscoa. Mas antes disso, vamos falar sobre José, né? Porque tudo tem a ver com José. José, você sabe da história, foi vendido pelos seus irmãos, está em Gênesis 37 em diante, capítulo 37 de Gênesis. Aí vemos o 39, 41, 42, até o 50, em que José se revela aos seus irmãos, José perdoa seus irmãos, traz seus irmãos, seu pai, para o Egito, e José fica lá no Egito, o governador de Israel. Toda a história se sabe, né? A história de José. Mas acontece que José morreu e o povo ficou 400 anos escravo do Egito. Os faraós que vieram não sabiam que era José. E o povo de Israel cresceu muito, milhões cresceram e foi muita gente. E o faraózão ficou preocupado. Aí você vê a história no livro de Êxodo, logo no início de Êxodo, você vê logo a matança de todas as crianças. Aí logo no capítulo 1 você vê que a babá, que era temente a Deus, por ordem de faraó, tinha que matar todas as crianças, homem, macho, mas a babá, que era temente a Deus, não matou as crianças. E você vê aí, depois nasceu Moisés foi colocado no rio pela sua mãe, e naquele momento a filha do faraó pegou José e criou José como seu filho. Mas como Deus é tão misericordioso, sabe? Que é gracioso. E quem cuidou da realidade, amamentou o Moisés, foi a mãe de Moisés. Isso, Joquebede. Cuidou de Moisés, amamentou Moisés, foi com Deus é gracioso. E Moisés ficou criado lá pela filha do faraó. A história também você sabe. Moisés se revelou, né, dizendo que é israelita quando matou o egípcio e teve que fugir. E no resumozinho, depois Moisés volta para Israel para libertar o povo do Egito por ordem de Deus. Agora que eu quero chegar ao ponto de todas aquelas pragas que houve em Israel, essa era a última praga. E seria a praga da morte dos primogênitos. E quando Deus anunciou a Páscoa, para celebrar a Páscoa em Israel, foi aí. Foi a saída. Páscoa significa pesar, passar por cima. Quer dizer, quando aquele cordeiro foi morto, o sangue é passar nos umbrais da casa. Porque quando o anjo da morte fosse passaria por cima. Não passaria na casa do povo de Israel, aquele que tivesse a marca do sangue. E eu quero só enfatizar para você que o povo de Israel celebrava a Páscoa comendo o cordeiro, como já falei, ficava 3 dias com a família. E não só o cordeiro, não, comia o cordeiro e também ervas amargas. Não só ervas amargas, também o pão sem fermento, o povo de Israel. O que é que essa Páscoa tem a ver conosco? Conosco, povo, nós que não somos povo de Israel.
Primeiro que a Páscoa não é celebrada mais matando o cordeiro. Por quê? O cordeiro foi morto já, meu filho. Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim disse João Batista. Se você observar Jesus celebrando a Páscoa, não tinha cordeiro, porque ele já era o cordeiro. Não precisamos mais de matar o cordeiro. Está entendendo? Mas acontece que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que significa para nós a Páscoa? Primeiro que o sangue passado dos umbrais, aquele sangue, quando a morte, o anjo da morte passou, que todos aqueles que tinham a marca do sangue em suas casas, não morreram. Nós temos a marca do sangue de Jesus em nossas vidas, meu filho. Temos a marca do sangue. Elas amargas, celebrando da aflição do povo, a vida amarga que o povo tinha de Israel. Nós tínhamos a nossa vida amarga. Não é verdade? Tínhamos. Através de Jesus Cristo não temos mais. Não temos, claro. Livres. Somos livres, exatamente. E outra coisa mais, um pão sem fermento. Observa que o pão com fermento, ele enche aquele pão bonito, tal, mas quem faz isso é o fermento. E pão sem fermento é uma vida sem falsidade, perfeitamente, uma vida normal. E lembrando que Moisés falou que o pão sem fermento é para comer com pressa. Filho, nós temos pressa de chegar na cidade prometida. E na realidade, a Páscoa para nós significa, sabe o quê? Liberdade, livre, estamos livres. A Páscoa para nós significa, sabe o quê? Renúncia. Renunciar ao nosso ego, nosso eu, meu filho. Renunciar. Vamos celebrar a Páscoa assim. Mas na realidade, lembrando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ressuscitou, meu filho. Nós estamos livre. Está entendendo? Então, na realidade, agora essa historinha de chocolate, o ovo da Páscoa, meu pai do céu, que é isso? Coelho colocar ovo, menino? Oxê, coelho colocar ovo, isso é balela, isso é... Vou negar você, não. Eu, Marcos, particularmente, acho que isso é um deboche, meu filho. Ovo, coelho, dá licença, meu filho. Dá licença. É comércio, meu filho. Não é nenhum pecado comer o chocolate, não. Não pode comer chocolate à vontade, exatamente. Mas lembrando, tanto tempo nós temos para comer chocolate o ano todo, logo essa época. Eu não compro chocolate nessa época, nada caro demais. Oxe, o 8 tá caro o chocolate. Eu compro depois, meu filho, que está na promoção mais baratinho. Exatamente. Então nós celebramos a Páscoa, sim, mas é nossa liberdade. Lembrando, não precisamos matar o cordeiro. Na verdade, não precisamos mais matar o cordeiro. Não precisamos comer ervas amargas, nem tampouco precisamos um pão sem fermento. Vamos colocar fermento no pão, mais gostoso, aquele pão gostoso, né? Perfeitamente. Mas quero enfatizar para você que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa liberdade. Estou livre, não sou mais escravo do pecado. Livre de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Que maravilha, que maravilha. Que o eterno Deus nos abençoe, filhão. Que nossa Páscoa seja todos os dias, porque nós estamos livres sempre livre. Vamos orar? Senhor Deus eterno, Pai, obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai, porque agora nós somos livres, Deus. Livre, Pai. Não precisamos mais ser escravo do pecado, Senhor. O povo de Israel ficaram 400 anos ali sofrendo, mas o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel quando enviou Moisés para libertar aquele povo, Pai. E a celebração da Páscoa, Senhor, simbolizando o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele sangue que foi aspergido, Pai, nos umbrais, em cima das casas que o Senhor ordenou, é para que o anjo da morte, quando passasse, olhasse aquela casa e não entrasse o anjo da morte. Aquele que não tem o sangue, que eram os egípcios, morreram, Pai. Que nós possamos nos conscientizar, Pai, que precisamos da nossa vida do sangue de Jesus Cristo. Satanás, quando olha para nós, ele vê sobre nós, nossa vida, o sangue de Jesus Cristo. Por isso que a tua palavra diz, aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca, Senhor. Obrigado, Pai, por celebrarmos a nossa saída. Páscoa,
saída, passar por cima, liberdade, livre, estamos livres. Que a tua filha, que teu filho possa conscientizar que estão livres, libertados fomos do pecado, Pai. E não precisamos mais viver debaixo, não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado. Obrigado, eterno Deus. Nós oramos e agradecemos, Pai, porque hoje estamos livres por causa de Jesus Cristo. Nós te oramos e agradecemos no nome bom, nome gracioso de Jesus. Amém. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Oh, glória!